tarde, gente. Bom, eu sei que parece meio pretensioso falar futuro de alguma coisa, né? Mas eu acredito que, se não for isso daqui, vai ser algo muito similar, tá? Bom, meu nome é Lucas Tesk, tá? Eu já palestrei uma vez aqui na H2HC sobre o Open Satellite Project. Não sei se quem que estava aqui, se alguém estava aqui. Eu comecei meus estudos da parte de sinais em geral, sinais de radiofrequência, há uns 5 anos. E, principalmente porque caiu bastante o custo para você receber sinais de rádio em alta frequência. E eu descobri que tinha alguns problemas ainda. Para quem mexe nessa parte, deve conhecer provavelmente o GNU Radio, tá? É uma ferramenta muito boa, você consegue montar rádios tanto de recepção quanto transmissão, tipo um diagrama de blocos, ou se você quiser, você monta em C++, ou em Python, ou qualquer coisa do tipo. O problema é que as partes internas dele são bem complexas de entender. Tipo, tem muita coisa fácil, né, que o código é simples, mas boa parte de processamento de sinais é extremamente complexo de entender como que funciona, principalmente se você não tiver um background matemático de toda a matemática que está por volta disso daí. Então, eu decidi fazer tipo SegDSP. Ele é um projeto duplo, na verdade. Ele é tanto uma biblioteca de processamento digital de sinais feita em Go, quanto um aplicativo, um mini aplicativo para você poder fazer monitoramento de RF, seja qual que seja o monitoramento. Então, o que é um monitoramento de RF? Basicamente é escutar e gravar. Tá? Não tem nada muito diferente disso. Obviamente que escutar é um termo meio relativo, porque você pode escutar simplesmente de ver o sinal chegando e falar que isso é escutar. Na minha visão, escutar é você saber, entender o que está acontecendo ali, o que está se passando ali. Seja tipo um canal de áudio digital, você conseguir ouvir. Por mais que você talvez não entenda, se você pegar uma transmissão de outro país, talvez você não entenda, porque você não entende a língua, mas pelo menos você sabe, cara, isso daqui é uma pessoa falando. Ou se for um canal de dados, você entender o que são os dados passando por ali. Porque ter um monte de bits e você gravar, você também está desperdiçando espaço, porque provavelmente você não sabe o que você vai fazer com aquilo ali. Então, qual que é o problema do monitoramento de RF? Tá? Você tem vários problemas. Então, quais são os problemas mais comuns? O espectro do SDR, tá? Ou seja, a largura de banda. Você tem o uso de CPU, tá? Processamento digital de sinais, dependendo do que você está processando, é extremamente pesado. De referência só, para você hoje processar, por exemplo, um frame de Wi-Fi, a parte do layer de hardware dela, com demodulador, com todas as correções de erros e tudo mais, até você chegar no frame, que é o que a sua placa Wi-Fi entrega para o seu sistema operacional, você provavelmente vai acabar usando quase todo o seu processador, tipo um i7 moderno. Tá? É bem pesado, porque isso num Wi-Fi 2.4 com 20 MHz de banda. Se você ainda for para os 5 GB, que tem 160 MHz de banda, 320 MHz de banda, provavelmente você não vai conseguir processar a parte de software numa máquina comum. Você vai provavelmente precisar de um acelerador de hardware ou coisa do tipo. Espaço em disco e organização. Um problema muito comum para quem brinca com RF é guardar as amostras. Então, às vezes você, por exemplo, você vai gravar um frame de Wi-Fi e você não tem, na verdade, aquela importância de parsear ele em real time. Você não precisa tipo, abrir um software, ligar seu SDR e começar a receber lá e receber tudo em tempo real e começar a ver. Às vezes você pode gravar por um tempo, deixa gravando lá e depois você analisa. Porque desse jeito, se você não tem o critério de real time, então aí seu processador se torna mais significativo. Por quê? Você não precisa simular que ele está recebendo em tempo real para você realmente conseguir receber ele. Então, você precisa guardar isso. Tá? E samples de RF costumam ocupar muito espaço em disco. Tá? E organização. Se você for, sei lá, um radioamador maníaco que quer gravar todas as coisas que tem trafegando no ar, ou, por exemplo, sei lá, você quer gravar todas as comunicações do rádio de polícia militar da cidade.
você vai chegar tipo, a alguns teras por mês muito fácil. Tá? E uso de rede. O uso de rede depende da sua arquitetura. Pode ser que você esteja com o SDR ligado direto no seu computador, ou você vai ligar ele num Raspberry Pi, alguma coisa do tipo, e fazer um acesso remoto. E por que você faria isso? Porque cabo de rede é mais barato que cabo coaxial. E mais barato do que amplificadores. Idealmente, você vai deixar a sua antena ligada direto no seu rádio. Tá? Se você pegar o Wi-Fi, geralmente o Wi-Fi você liga a antena direto no rádio. E por que isso? Porque a frequência é alta, e quanto mais alta a frequência, maiores as perdas. Então, por exemplo, um exemplo bem rápido, se você tiver, por exemplo, em 2.4 GHz e fizer 10 metros de cabo, mais ou menos metade do seu sinal se perde no meio do caminho. Tá? Então, se você está transmitindo em 100 mW, provavelmente a antena, na verdade, vai estar recebendo 50. E o contrário também é verdade. Se você estiver recebendo um sinal, esse sinal também cai pela metade até chegar no seu rádio. Então, idealmente, você quer deixar a antena o mais próximo do rádio possível. E cabo de rede, até 100 metros, é bem tranquilo de fazer. Cabo de rede não é tão caro. Tá? 100 metros de cabo coaxial pode chegar a sair 300, 400 reais. 100 metros de um cabo de rede, dependendo do cabo que você comprar, você vai gastar, sei lá, uns 50, 80 reais nisso daí. Então, quando você começa a fazer operação remota, aí você tem o problema da rede. Porque, dependendo do SDR que você tem, você pode, inclusive, sobrecarregar uma rede, por exemplo, de 100 MB. Então, se você usar um Raspberry Pi 1 e 2, que tem uma porta de 100 MB, talvez não consiga fazer o streaming daquilo lá. Então, uso de CPU, quando você tem muitos canais. Tá? Tem um exemplo bem clássico aqui. Isso daqui é o GQRX. Tá? Eu estou recebendo mais ou menos 3 MHz de banda. E cada um desses picos aí é um sinal de áudio. Tá? E essa faixa de frequência aí é da Polícia Militar de São Paulo. Tá? Isso aqui foi capturado faz um tempinho já. E tem misto aí. Tem rádio digital, rádio analógico. Tá? Tem os dois. Mas vocês podem ver que só assim, olhando, contando por cima, deve ter uns 14, 15 canais aí. Então, você tem muitos canais para processar. E para você processar, você tem um fluxo de demodulação. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um fluxo básico de demodulação, tá? Como é que funciona. E aí eu vou pegar e expandir esse problema para quando você tem mais de um canal. Tá? Então, um fluxo básico de demodulação, você tem o quê? Você tem o IQ aqui. O que é o IQ? O IQ é o sinal que sai do seu rádio. Tá? É uma representação em número complexo do seu sinal. Tá? Então, para quem mexe com o Arduino, geralmente, o Arduino, o Raspberry Pi, que mexe com a conversão áudio digital, geralmente o sinal é um sinal real, ou seja, você tem um valor que é uma amplitude. Tá? Num sinal complexo, você tem dois valores para cada amostra. Você tem um valor de amplitude e um valor de fase. Tá? Mas um pouco depois, se sobrar um tempinho, eu explico o porquê disso. Tá? O porquê que você resolve receber um sinal complexo e não um sinal real. Mas, por enquanto, imagina que o IQ é a sua saída do seu rádio. Tá? Primeiro passo, você tem que fazer um shift na frequência. Por quê? Porque, como estava aqui no fluxo anterior, se vocês olharem aqui, você está sintonizado ali em 163.160 MHz. Só que você tem sinal espalhado até 162. O seu rádio em si só sintoniza uma frequência. Ele consegue ver, tipo, sei lá, 3 MHz, mas você sintoniza uma frequência só. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar e mover até o canal que você quer acessar estar no centro. Ou seja, na frequência zero, por assim dizer. Que, no caso, seria o equivalente ao que está agora em 163.160. Então, você tem ali aquela faixinha vermelha no meio ali, que é exatamente a frequência central, e aí você tem que mover o canal que você deseja para lá. O processo de frequency shift é basicamente multiplicar todo o seu sinal por uma senoide na frequência que seja a diferença dos seus dois sinais. Então, se você sintonizou em 163 MHz e você tem um sinal em 162, você vai multiplicar por uma senoide em menos 1 MHz. Tá? Pode parecer meio estranho frequência negativa, mas isso existe em números complexos. Tá? Então, você multiplica por menos 1 MHz, você vai simplesmente mover tudo para frente 1 MHz. E aí você vai ter o 162 aonde era o 163 o seu sinal no meio.
Depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer um LPF, que é um filtro passa-baixa. Por quê? Você só quer processar aquele canal naquele momento. Então, filtra todo o resto para deixar puramente aquele seu sinal. Adicionalmente, no LPF, você vai fazer um processo conhecido como decimação, que é o quê? Lá eu tenho 3 MHz, mas a maior parte dos sinais ali tem 25 kHz de largura. Então você vai fazer o processo de decimação para quê? Para reduzir de 3 MHz, ou seja, você recebe 3 milhões de amostras por segundo, para reduzir para, sei lá, 100 mil amostras por segundo. Isso vai te reduzir a carga de processamento e vai te facilitar algumas coisas. Então, no filtro passa-baixa, você vai fazer esse filtro passa-baixa e logo depois você faz a decimação. Depois disso, você tem a etapa de demodulação. Isso vai depender muito de que tipo de sinal que você está escutando. Você pode ter um sinal AM, por exemplo. Rádio AM, igual tem transmissão de rádio normal que escuta no rádio do carro. Você pode ter uma transmissão FM, você pode ter alguma transmissão digital que usa algum tipo de modulação por fase, ou alguma outra coisa do tipo. Depois que você demodular, você tem 2 etapas. Uma é poder gravar isso em algum lugar. Tá? Outra é o Watcher. O que é o Watcher? O Watcher é o sistema que vai pegar e ficar olhando para falar, tipo, beleza, eu estou recebendo esse sinal digital aqui, tem uma mensagem ali, mas você recebe tipo, um monte de lixo junto. Então o Watcher ele vai fazer o quê? Você vai configurar nele e falar, agora quando eu receber esse tipo de sinal, eu quero que você faça alguma coisa. Então, um exemplo básico, tipo, eu sou radioamador, e aí todo radioamador tem um registro na Anatel, é um registro internacional no caso, que é um indicativo. Para você transmitir nas bandas de radioamador, você obrigatoriamente precisa colocar o seu indicativo em algum canto. Tá? Se você for na voz, você vai começar a falar com o seu indicativo. Se for digital, o começo da mensagem tem que ser seu indicativo. Então, se você quiser, por exemplo, monitorar se tem transmissões não autorizadas na faixa de radioamador, você pode colocar um watcher simplesmente que tenta parsear um indicativo no digital. Se não tiver, ele, por exemplo, te manda um e-mail falando, cara, eu recebi uma conexão a essa hora, esse tempo, e não teve esse indicativo. Dá uma olhada nisso daí. E quando você tem multicanal, o seu IQ é o mesmo. Tá? Então, o seu SDR, efetivamente, talvez você consiga receber mais de um canal no seu mesmo SDR, como é o caso daquela imagem. Só que, a partir do momento que você precisa mudar a frequência do seu sinal para cada canal, tudo que tiver dali para frente vai ser totalmente independente. Então, você vai precisar repetir todo o fluxo que você tem para cada canal que você tiver. E você tem um fator agravante. Talvez o seu SDR não consiga ver tudo. Tá? Então, ali eu estou vendo 3 MHz, mas e se o meu sinal estivesse fora dos 3 MHz que o SDR consegue ver? Eu precisaria de outro SDR. E aí o problema fica um pouco mais complexo. Então, o problema aqui com multi-channel, multi-SDR, que é você tem várias frequências bases, porque seus SDRs individualmente não pegam aquela banda inteira, e você precisa, cada um deles, pegar um fluxo de IQ diferente e passar para frente. Tá? Então, isso é um problema porque, como toda a parte de processamento de sinais tem uma natureza vetorial, cada vez que você dobra aqui, na verdade, você multiplica por 4, tá? o uso de processamento. Então, o que a gente pode fazer a respeito disso? Bom, dividir e conquistar o problema. Então, vamos avaliar problemas por partes. Tá? Porque são muitos problemas que tem ali, e avaliar muitos problemas ao mesmo tempo é sempre um problema a mais. Né? Então vamos avaliar primeiro a parte do multi-SDR e frequency shift. Tá? Que é, eu quero ter N SDRs e eu quero pegar pedaços individuais desse fluxo. A gente tem uma alternativa que existe hoje, que é o Spice Server. Um dos rádios que existem, tipo, que tem um preço razoável e tem uma performance muito alta é o AirSpy. Tá? Ele funciona de 24 MHz até 1.8 GHz. Ele consegue receber até 10 MHz de largura. E ele tem algumas alternativas. Você tem o AirSpy Mini, que é 6 MHz, é um pouco mais barato, e tem o HF+, que é otimizado para frequências abaixo de 260 MHz. E a gente tem o RTL SDR, que talvez seja o que a maioria conhece, que é o dongle de TV que foi adaptado para ser um SDR. O Spice Server suporta todos eles,
Tá? Ele é um aplicativo estático. Tá? Ele, infelizmente, é proprietário, então não dá para saber muito o que acontece lá dentro. Mas uma das partes do SegDSP é justamente fazer uma substituição da implementação dele. Mas, por enquanto, ele funciona muito bem, funciona com vários SDRs. Ele tem para Windows e para Linux, então também não é um problema. Dá para rodar no Mac também, com algumas gambiarras. E qual que é a vantagem dele? Aquela imagem lá que eu mostrei, aquilo ali é um FFT, que é basicamente converter o sinal que você está recebendo para o domínio da frequência, para você poder ver qual é a composição, a energia de cada frequência compondo aquele sinal. Isso é um processo relativamente custoso. Tá? Hoje nem tanto, porque tem bastante processo para otimizar, e tem uma vantagem que, para efeitos de visualização, você não precisa calcular ele exatamente real time. Você vai precisar fazer o quê? Provavelmente no refresh rate do seu monitor, porque mais do que isso você não vai conseguir ver mesmo, então não é um problema. Como o critério aqui é só poder visualizar, então não é um problema. Então você pode fazer 30 frames. O SPI Server consegue te entregar um FFT do espectro inteiro, e aí você não precisa transmitir tipo 10 MHz via rede, para você poder ver o que está acontecendo naquele espectro. Ele vai te mandar um FFT dos 10 MHz, tá? Com uma granularidade provavelmente menor do que 1 Hz. Tá? Menor do que 1 Hz, eu digo maior do que 1 Hz, na verdade. Você vai ver, por exemplo, intervalos de, sei lá, 15 a 15, 10 a 10 kHz, o que já é muito bom já para você visualizar. E, além disso, ele vai mandar o IQ. Só que ele tem um detalhe. Ele tem o processo de você fazer o frequency shift e a decimação junto nele. Então, o que você consegue fazer? Você tem lá um AirSpy R2 rodando a 10 MHz, mas raramente você vai precisar receber os 10 MHz. Geralmente você vai pegar um canal muito menor. Você vai pegar um canal de 1 MHz, ou às vezes você vai pegar um canal de áudio que tem 25 kHz. Então você conecta nele e fala, olha, eu quero um sinal de 60 kHz de largura num offset de 1 MHz do seu centro. E ele vai lá e vai abrir um stream TCP e vai começar a te mandar só essa parte que você tem. Então, se você tiver isso aqui rodando no Raspberry Pi numa antena remota, você não vai ter mais aquele problema de rede, de trafegar 10 MHz, que no caso do AirSpy R2 ia usar quase 800 megabits por segundo da rede. Tá? Então você ia acabar com o switch, provavelmente, acabar com a sua rede, porque você tem um cabinho lá ligado, transmitindo continuamente aquele sinal. Então, ele resolve essa parte relativamente bem. E aí você tem, tipo, mesmo você tendo essa parte desse filtro, você ainda provavelmente vai ter que filtrar depois, porque o filtro dele é simplesmente para ele poder cortar o sinal que você quer. Às vezes tem filtros específicos que melhoram a condição do sinal, dependendo da modulação. Então, por exemplo, uma modulação por fase, às vezes você tem um filtro que é um filtro chamado RRC, que é otimizado para recepção em fase. E aí você vai aplicar ele em cima. O SPI Server não vai aplicar isso para você, ele vai aplicar um filtro passa-baixa comum, simplesmente porque ele precisa disso para poder te fazer tanto o frequency shift, quanto ele diminuir, fazer esse processo de decimação. E o demodulador. Então, isso a gente consegue fazer com o SegDSP hoje já. Então, o que significa SegDSP? É Segment Digital Signal Processor. Tá? Hoje ele conecta no SPI Server, então, eventualmente, ele vai ter um servidor próprio, suportando mais SDR só do que aquilo ali, porque tem HackRF, tem o Lime SDR, tem o Blade RF, tem muito SDR no mercado. E a ideia é que suportar todos eles. Ele tem ações baseadas em evento, tá? Então, você pode falar, tipo, eu quero que ele comece a gravar só quando eu tiver realmente um sinal que passar de certo limite ali. Ou você fala, olha, quando você receber tal coisa, eu quero que você execute um scriptzinho ali. Então, ele é todo baseado em evento. Tá? O sistema interno dele, ele é baseado em evento. E ele é autocontido. Para quem já programou em Go, sabe que a ideia do Go é gerar um binário 100% estático. Tá? No máximo, dependendo só da libc do próprio sistema operacional, para evitar incompatibilidades, mas ele gera um binário estático. Como ele é feito em Go, a ideia é que
não use nenhuma biblioteca externa linkada dinamicamente. Então você tem um aplicativo que você pode simplesmente copiar ele, rodar em qualquer Linux, ou qualquer Mac, ou qualquer FreeBSD, ou qualquer NetBSD, ou qualquer tipo de máquina. Tá? E a saída dele, hoje, é WebSocket ou TCP. Tá? E aí tem outro problema, que é a gravação e o Watcher. Tá? Isso a gente consegue fazer no SegDSP também, ele tem algumas features para isso. Então ele tem gravar no disco, tá? Feature extremamente básica. Você pode gravar a saída do demodulador, ou se você quiser, você ignora totalmente o demodulador e fala, eu quero gravar o sinal bruto, porque sei lá que raios que está acontecendo com esse sinal e eu vou ter que ver isso daqui depois. Ele tem uma WebUI, que conecta via WebSocket, e você, por exemplo, se você estiver escutando um sinal de áudio, você vai conseguir escutar isso remoto. Ele vai só te mandar o sinal de áudio via WebSocket, e você vai conseguir, mesmo numa banda ruim, tipo num upload ruim, você consegue talvez ouvir o que está acontecendo ali. Ele tem um record um squelch off, que é exatamente o que eu comentei. O squelch é o sistema que corta o sinal de saída quando um determinado requerimento não é alcançado. Então, geralmente, o que você fala? Você fala, olha, meu sinal, o ruído de fundo está lá menos 70 decibéis. Vou falar, tipo, qualquer coisa que tiver acima de menos 72, de menos 68, você grava. Aí você aciona o demodulador. Então, imagina, por exemplo, o rádio da polícia. Tá? O rádio da polícia, os caras não ficam falando 24 horas no mesmo canal, tipo com o canal aberto lá. Provavelmente deve ter, sei lá, 10% do dia que deve ter um canal ativo lá. Tá? Tem vários canais, é óbvio, né? Eles ficam trocando de canal toda hora. Mas se você deixasse gravando, você ia gastar um espaço à toa com um dado inútil que seria ruído de fundo. Então, se você ativa o squelch, ou record um squelch off, quando o squelch desligar, ele começa a gravar. Ou seja, quando ele tiver quando passar do nível do sinal, ele vai simplesmente lá e fala, agora começa a gravar o áudio. E o contrário também é verdadeiro. A hora que o sinal sumir, ele vai pegar o squelch on e vai cortar o recorte do sinal. No futuro, pretendo integrar com RADOS, porque é difícil de gerenciar storage. Tá? Então, o RADOS é do projeto Ceph. Não é exatamente a melhor coisa do mundo, mas funciona bem para esse caso. E ter Event Driven Script Execute. Então, a ideia é ter, você tem uma pasta lá, eventsd, com o nome do evento, você joga qualquer coisa lá dentro e a hora que acontecer aquela ação, ele vai simplesmente executar tudo que tem aqui dentro daquela pasta. Então fica mais fácil de você, em vez de você precisar modificar o código do SegDSP para trigar uma ação quando tiver, você pode rodar o SegDSP por padrão e simplesmente vai lá e joga os scripts dentro da pasta. Então aqui é a web UI dele. Eu sou um programador, então a web UI dele é bem porca. Tá? Algum dia eu penso em ver se eu consigo algum designer para melhorar, mas por enquanto de feature está aí. Então você tem o FFT em cima, que ele está entregando ali, por exemplo, 5 MHz, acho que 6 na verdade. Tem embaixo o waterfall, que é o FFT pelo tempo. Então é como se você pegasse essa parte de cima e olhasse de cima, passando no tempo. Então você consegue ver o que aconteceu no passado num período curto. E aqui embaixo na esquerda tem os parâmetros. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu tenho um sinal, o meu SDR está centrado em 105 MHz, eu estou observando um sinal em 106.3, tá? Inclusive ele tem a marcação ali. A largura do meu canal é 750 kHz, então eu pedi para o SPI7 não 6 MHz, eu pedi 750 kHz. Tá? Então eu recebo bem menos. O meu filtro de entrada é 120 kHz, que é o que eu preciso para demodular um rádio FM. E ali no canto ali tem o tráfego médio, que é do áudio que está vindo do server via WebSocket. Então, ali no caso, isso daqui é a faixa de rádio FM normal, estava rodando lá, e ele simplesmente fica transmitindo o áudio de lá. Então, até agora a gente tem multi-SDR, multi-IQ, a gente coloca o SPI7 ali, coloca mais de um se precisar. Multifilter Demod, SegDSP, Record Watt, SegDSP. Então, o que está faltando? Uso de CPU. Então, aqui tem o SegDSP rodando na minha máquina. Tá?
E ele está decodificando, demodulando um rádio FM de banda larga, tá? Tipo, igual a gente estava mostrando lá, o rádio que você escuta no carro e tudo mais. E ele está usando um núcleo, aproximadamente, para fazer essa demodulação. E se para pensar, um núcleo num i7 é algo relativamente pesado, né? Tá falando que tipo, eu tenho 8 núcleos ali, se eu quiser estuprar minha CPU, eu vou rodar 8 canais no máximo de rádio FM. Então, ainda assim, é meio pesado fazer esse tipo de coisa. Isso daqui é o uso geral, tá? É tudo, Web UI, regravação e tudo mais. Mas, mesmo assim, ainda é relativamente alto. Então, o que a gente tem de solução? Roda em mais de uma máquina. Tá? Então, como assim? Tipo, rodar mais de uma máquina. Então, eu vou comprar, sei lá, 6 notebooks e colocar para rodar. Então, um notebook custa caro, né? Então, tem uma solução melhor para isso. A gente pode usar single board computer. Então, Raspberry Pi, Odroid, todos esses tipos de placas dá para usar. E hoje elas são relativamente baratas. Você compra um Raspberry Pi Zero por $5. Né? Aqui no Brasil, tudo bem, você vai pagar quase R$ 80 em cada uma, mas você consegue fazer isso. E a ideia é o seguinte, é usar o Docker para facilitar de colocar isso em mais de uma máquina. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, um cluster de Odroid. Isso daqui é meu, por sinal. Tá? É o que eu uso para brincar. E aqui, beleza. Tipo, você vai colocar... Você até poderia subir 3 seg DSP na mão. Lá, subir o 3 ARSPY. 3 é fácil de gerenciar. Entra via SSH, gerencia bem rápido. Ou faz um multi-SSH lá que executa tudo num lugar só. Mas aí tem algumas pessoas insanas que fazem isso. E aí, mesmo com multi-SSH, a chance de dar uma merda é bem grande, né? Porque aqui tem 32, aqui tem 64, na verdade, eu acho. Ou não, 32. Tem um cara que fez com 1000 e poucos lá, tipo um protótipo de cluster, é uma empresa que vende, por sinal. E aí você precisa de alguma coisa para gerenciar, entendeu? E o Docker, pelo menos, não interfere tanto na performance do processamento digital de sinais. Você não precisaria do Docker, porque afinal é um binário estático, você não precisa nem se preocupar muito com o que você tem que instalar ali, mas facilita um pouco. Então, a ideia, em geral, é fazer mais ou menos assim. Eu tenho 3 máquinas aqui, por exemplo, com um SPI Server, container de SPI Server. Então, eu coloco vários SDRs numa máquina, jogo os containers lá e está tudo lá. E depois eu tenho um grupo de máquinas que são SegDSP Workers, tá? Que no caso o worker é meio redundante, porque o SegDSP é um worker, e o meu storage independente. Então, qual que é a ideia? Eu tenho totalmente independência de todas essas partes, eu não preciso me preocupar com nada. A vantagem é que você escala do jeito que você quiser. Você quer testar na sua máquina, receber na sua máquina, você recebe. Você quer tipo, fazer um monitoramento em massa, tipo de você também faz. Você pode usar placa de baixo custo, tá? E você pode usar cloud computing, eventualmente. Então, você pode pegar uma AWS, pegar uma Azure, pegar qualquer coisa do tipo. Você fala, eu vou processar, sei lá, 16.384 canais aqui, eu não tenho capacidade de processamento, que se lasca, eu vou jogar isso daqui no Google Cloud, coisa do tipo. Então, você roda o SegDSP no Google Cloud, ele conecta no seu, pega o que precisa fazer, e aí, sei lá, você joga o storage também lá, que lá storage tem infinito, né? Então, e você tem a vantagem de poder subir e fechar dinamicamente cada worker. Tá? Então, no caso do satélite de baixa órbita, o satélite de baixa órbita passa, sei lá, 3 vezes por dia. Durante 15 minutos ele fica disponível para você poder receber os dados. E aí, nesse momento, você não vai deixar, tipo, por exemplo, gravando a frequência durante o dia inteiro, sendo que ele vai passar 3 vezes por dia durante 15 minutos. Então, o que você faz? Você consegue prever a posição do satélite com alguns programas ou usando fórmula matemática e tudo mais. Então, você prevê, antes dele subir, você sobe o programa, começa a gravar, demodular e fazer tudo o que precisa fazer. Depois que terminar, você fecha. Então, cara, por que fazer isso? Primeiro deles, tipo, no meu caso, por exemplo, nunca perder uma passagem de satélite, porque o satélite não escolhe bem horário, então, às vezes, ele passa às 6 horas da manhã e você quer receber o sinal dele e, cara, sei lá, está dormindo às 6 horas da manhã e ele perdeu. Você pode monitorar por jammers, tá? Você coloca um evento lá que, cara, essa frequência deveria estar quieta num determinado horário ou ela nunca deveria ter transmissão. E, de repente, seu ruído de fundo subiu em, sei lá, 10 dB. Tem alguma coisa errada.
Tipo, por exemplo, uma frequência de GPS, você deveria só estar recebendo seu sinal de GPS. Você não deveria tipo, ter, de repente, um ruído de fundo triplicando ali. Então, você pode monitorar para jammer ou transmissão não autorizada, que é o caso que eu dei de exemplo, por exemplo, de rádio amador. O cara deixa monitorando a frequência de rádio amador inteiro, a hora que cair e alguém não falar o indicativo, ou às vezes fala o indicativo, mas a pessoa inventa o indicativo, porque nem todo mundo tem paciência de entrar no site da Anatel e olhar. Você pode colocar um script lá que, cara, reconheceu o indicativo, baixa no site da Anatel, não teve lá, beleza, cara, manda de volta, manda e-mail, fala, olha, não tem, manda e-mail para a Polícia Federal direto, né? Já para zoar o cara. E acho que outra coisa também que é bem legal, pegar e aprender a mexer com um sistema distribuído, porque, essencialmente, esse é um problema extremamente paralelizável e ele está sendo construído para ele funcionar num sistema distribuído. Efetivamente, eu desenvolvo só na minha máquina. Eu rodo o SpiceServer na minha máquina, o SegDSP na minha máquina, tudo na minha máquina. Mas ele é feito pensando tipo, de eu poder jogar em vários lugares. Então, resumindo o SegDSP, dockerizado, Event-Driven, File Recorder, FMD Modulator, Web UI, Imaging Go. Qual que é a ideia fundamental, por exemplo, para eu dar dando uma palestra disso aqui na H2HC? Porque, se vocês verem, isso aqui é um software tecnicamente não muito relacionado à segurança, tá? É um software de rádio. Só que, qual que é o detalhe? Hoje a gente tem um problema sério de segurança em IoT. Todo mundo que é da área de segurança sabe a merda que é a segurança de IoT. Isso quando ela existe. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2 radinhos. Tá? É uma telemetria de drone, que, por um acaso, é usada muito em IoT. Por quê? Porque esse par de rádios custa $40, ele trabalha em UHF, você consegue transmitir um sinal serial de 128 kilobits através de 2 km. Então, você quer coisa melhor do que uma comunicação de 2 km barata para colocar no sistema de IoT. E o detalhe é o seguinte, a firmware é open source, por um acaso, tá? É um rádio da C-Labs, tá? É o SA1000, o nome da firmware é SICK Radio. E a firmware é relativamente bem escrita. E, por um acaso, tem criptografia AES nele. Só que eu não achei nenhum rádio do mercado que vinha com essa criptografia na firmware que vinha nele. Você não tem, em hipótese nenhuma, como habilitar. E aí, como prova de conceito, o que eu fiz? Eu falei, eu tenho um SDR, está transmitindo em 433, vou tentar demodular isso aqui. E aí, eu fiz um flow no GNU Radio, tá? Dá até para abrir aqui para mostrar, para vocês verem que não é nada muito complexo. Bom, aqui é a parte da gravação, tá? Eu estou lendo uma gravação. Tenho aqui, esse throttle é simplesmente porque, como é um arquivo, eu tenho que falar para ele, cara, isso daqui é a velocidade do sistema. Aí eu tenho um filtro passa-baixa, como eu comentei, tenho um squelch, para tipo, se o sinal não bater certo nível, eu corto ele. Tenho o demodulador por quadratura, que, em termos mais básicos, demodulador FM. Tá? Aí aqui eu tenho um bloco assim, simplesmente para ver o que está saindo. Tenho um bloco aqui para recuperar o sinal de clock. Na saída eu vou ter um float, tá? Que é basicamente eu tenho um sinal. Se eu demodular FM, o sinal desse rádio aqui, eu vou ter um sinal de saída que vai ter, por exemplo, um sinal positivo e um negativo. Então eu vou ter mais um, menos um lá no float, mais um é bit 1, menos um é bit 0. Então eu uso um binary slicer aqui que faz exatamente o quê? Se for acima de 1, eu assumo que é um bit 1, se for abaixo de 1, eu assumo que é bit 0. E sai um byte e eu gravo no arquivo. E isso daqui é o flow de demodulação, tá? Não é no SegDSP, é no GNU Radio. Isso daqui, boa parte desses blocos aqui já existe no SegDSP. Eu só não vou demonstrar funcionando no SegDSP porque eu não terminei ainda. Então deve entrar essa semana os blocos digitais. E aí eu fiz um scriptzinho em Python. Então eu tenho um script em Python aqui. O que eu fiz? Eu anotei só os parâmetros do rádio, tá? Os parâmetros que eu configurei para facilitar um pouco para eu entender como é que o rádio funcionava. E aí, tem um script em Python aqui com as etapas digitais. Então, a saída aquele output.bin que sai ali é 1 bit por byte, por assim dizer. Então, se o byte for 0, ele é bit 0, se o byte for 1, é bit 1. Isso é porque, quando você está trabalhando com bits, você não sabe exatamente aonde está o começo do seu frame, em bits. Então, é melhor você salvar os bits separados para você poder alinhar. Então, o que eu tenho? Aqui embaixo eu rodo aqui, isso aqui está em Python, está bem escroto o código. Tá? Foi bem para funcionar rápido. Primeira coisa que eu acho, a palavra de sincronia.
Acho o preamble, na verdade, que é como esse rádio não transmite sempre, então antes dele transmitir, ele manda tipo uma senoide bem forte, só para falar, cara, eu vou começar a transmitir. Por quê? Para o receptor conseguir ter tempo de detectar esse sinal e inicializar o processo interno dele. Então eu detecto o preamble, que é uma senoide, então é 0 e 1 alternado. Depois que eu achar um preamble, eu tenho que achar a palavra de sincronia. Tá? Então eu corto aqui os bits aqui, aí eu procuro a palavra de sincronia, tá? Que são 2 bytes aqui, que estão aqui em cima. Tá? Eu procuro a palavra de sincronia, a hora que eu achar a palavra de sincronia, eu tenho meu frame. Tá? Então, o que eu faço? Esse aqui está codificado em Manchester, tá? Tem um decodificador bem zoado de Manchester lá em cima, que funciona. O Manchester, ele tem, basicamente, o que você faz? Todo bit 0, você manda 0, 1. E todo bit 1, você manda 1, 0. Tá? Isso é para evitar de que você tenha uma sequência muito grande de números 1s ou números 0s na transmissão, que isso pode causar um fenômeno de polarização de linha que pode prejudicar seu sinal muito. Então, o Manchester manda, para todo bit 0 ele manda 0, 1, para todo bit 1 ele manda 1, 0. Então, você evita que tenha uma sequência muito grande. Então, ele decodifica, e aí tem uma função bits to bytes ali que compara com a sync word, se tiver ele parseia o frame. Então, eu vou rodar aqui só para vocês verem o que eu fiz. Para testar, eu dei um tail "-f" no meu syslog, mandei para o rádio e falei, deixa ele transmitindo lá. Fiz um monte de coisa para começar a dar erro, para jogar um monte de coisa no log, para eu poder ter um stream constante. Então, se eu rodar aqui, ele começa a printar da gravação tudo que saiu de lá. Isso daqui eu levei, assim, com o trabalho do dia a dia e tudo mais, eu levei 3 dias para fazer. Tá? Qual que é o ponto core disso daqui? A modulação e todo o esquema de framing e tudo mais que usa nesse rádio, usa em praticamente todos os devices que você tem hoje em 433, em 900 MHz, alguns até em 2.4. Se vocês estão meio inteirados em IoT, vocês já devem ter ouvido falar em LoRaWAN. Tá? O LoRaWAN, na verdade, ele foi um rádio multimodulação. Então, qual que é o segredo dele? Ele tem algumas modulações meio exóticas, tá? Que permitem transmissões em longa distância, mas o segredo dele é o seguinte, ele suporta vários tipos de modulação e você consegue escolher o melhor para o tipo de ambiente que você está. Só que, na maioria dos casos, ele acaba modulando da mesma maneira que esse rádio. E aquele negócio, a maioria deles não tem criptografia. Tá? Alguns kits até vêm com chip via hardware para criptografar AES. E eu, particularmente, já recebi vários sinais de telemetria de IoT. Nenhum deles está usando. E a ideia do SegDSP também é você ter um jeito de entender como é que funciona a parte de hardware. Porque depois que você tem o payload aqui, você tem os frames, aí é um pouco mais fácil. Tá? Você tem o frame lá, dá para você jogar isso aqui no Wireshark, eu acho que o Wireshark tem interpretador de framing para isso daqui. Mas e se você pegar um rádio que tem alguma modulação um pouco mais exótica ou tem alguma coisa que é um pouquinho fora de padrão e aí você não consegue receber com mais nada? Um caso muito clássico disso daí, em 2.4 GHz, tem algumas transmissões de Wi-Fi que usam modulações não padrão da 802.11. Ou seja, se você abrir o modo monitor na sua placa de wireless, você não vai encontrar nenhum pacote vindo dali. Se você abrir um analisador de espectro, você vai ver que aquele canal está extremamente ativo, mas você não vai conseguir ler aquilo ali. E às vezes o cara simplesmente vai lá e faz o quê? Muda a palavra de sincronia. O seu hardware de Wi-Fi está esperando uma palavra de sincronia que é padrão da especificação. Se você mudar, você não recebe mais. Tá? Então, com o SDR, você ia conseguir fazer isso. Talvez não conseguiria fazer real-time, mas você pode entrar lá e demodular. Com a ferramenta que tem, que vai provavelmente essa semana, que é essa parte aqui, que demodulou esse rádio, você consegue demodular, por exemplo, Bluetooth. Tá? E Bluetooth também, às vezes, é usado uns radinhos não padrão. Eu já peguei alguns hardwares chineses de Bluetooth que fazem uma bruxaria lá dentro lá e você não consegue ver com um hardware normal. Tá? Exemplo disso, controle de videogame. Acho que alguém já tentou rodar um controle de PlayStation 3 no computador? Aqui? E sabe que você precisa ter um hardware meio específico de Bluetooth para conseguir rodar ele. É esse caso. Eu não acredito eu não cheguei a ver o porquê exatamente,
mas é mudanças no padrão do protocolo. O seu hardware está esperando um padrão e, de repente, tem um outro vindo lá. O que ele faz? Simplesmente ignora. Eu não preciso processar isso aqui se eu não conheço. Tá? Isso não é exatamente ruim da parte do Wi-Fi, da placa Wi-Fi, por exemplo, porque, afinal, em 2.4 tem até telefone sem fio. Então, ele ignora tudo que não é pertinente a ele, reduz processamento, consumo de energia. Mas, numa análise, às vezes, de segurança, às vezes o cara está se garantindo na segurança simplesmente porque o cara pode meter uma antena parabólica aqui, apontar para o meu setor de IoT, mas ele não vai receber nada em 2.4, porque a placa Wi-Fi dele não funciona. Então, a ideia do SegDSP é ter uma biblioteca que qualquer um pode abrir lá e ler e entender. Por quê? O GNU Radio está a maior parte em assembly. Obviamente, é mais performático. Só que dos testes que eu fiz aqui, a diferença não era tão significativa para justificar, pelo menos para esses casos de IoT e tudo mais, justificar você estar com um código em assembly. O SegDSP está puramente em Go. Então, se você bater o olho lá, você vai entender o que está acontecendo. Por mais que você não entenda tipo, por trás o background matemático ou coisa do tipo, pelo menos você tem um... Assim, você pegar um flow para demodular esse radinho, você olha lá como é que funciona, e aí você consegue pelo menos pesquisar por partes para poder começar a entender exatamente como é que funciona. E às vezes até talvez modificar parâmetros, porque tem, por exemplo, tem uma sync word diferente num outro rádio, e por isso o SegDSP não recebe mais. Então vai lá, modifica no código a sync word e tenta. Bom, é isso. Eu vou deixar de novo aqui meus contatos. Eu nem coloquei meu Facebook aqui. Eu tenho Facebook, mas me achar no Facebook é bem difícil. Quem me tem no Facebook sabe disso. Mais fácil de me achar no Telegram ou no Twitter. Keybase também dá para achar bem. O projeto está no GitHub. Tá? Eu estou atualizando continuamente. Hoje ele funciona. Tudo que eu mostrei aqui na apresentação funciona. Eu só estou colocando a parte digital agora. E no meu site, é um WordPress, então tenham pena de mim. A preguiça, né, fala mais alto. E lá tem, por exemplo, a jornada que eu tive para fazer engenharia reversa no protocolo do satélite GOES. Tá? Então tem lá o GOES Satellite Hunt, tem todo o detalhe, desde a modulação até todo o layer de pacote, até você sair com uma imagem do satélite. E tem outros posts que eu vou colocando. Eu vou colocar uma hora do Iridium. Tá? Para quem não conhece, Iridium é um satélite, é uma rede de satélites de celular. Então, para todo mundo que viu o celular via satélite em filme, 99% de chance que seja um celular Iridium, tá? Porque eles são os únicos que têm cobertura 100% global. Então, se você estiver no Polo Norte, você vai conseguir usar, se você estiver aqui, vai usar. E não são criptografados. Tá? É zero criptografia mesmo. Ele usa GSM para autenticar. Tá? Ele tem um chip GSM lá dentro. Ele simplesmente usa para virar para a rede e falar, cara, eu sou o número X. A rede fala, ok, e a partir dali acabou. Então, é extremamente fácil de você receber em casa. É um satélite, a rede de satélites é muito potente. Então, você recebe, você coloca uma antena super minúscula. Eu fiz uma de uma rádio-sonda. Roubei uma antena de GPS de rádio-sonda e coloquei e fiz o teste. E você consegue pegar todas as comunicações de áudio e tudo mais. E mais para frente eu vou fazer do Inmarsat, que é da parte de aviação, que também não existe criptografia, tá? Nem para transmissão, nem para recepção. Então toda a comunicação de avião oceânica, né? Em solo geralmente é direto, rádio AM, mas oceânica usa via satélite. Todo esse tipo de comunicação não existe nenhuma criptografia, qualquer um consegue escutar. Nunca tentei transmitir, mas não existe nada que indique que o satélite filtra de alguma maneira a transmissão. Então, é uma área bem legal para explorar e estudar. E aí, com a SegDSP, pelo menos, tem as bibliotequinhas lá, o flow já feito, e dá para se virar bem. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Acho que amanhã eu venho também aqui. E é isso aí. Não, eu só queria saber qual que é o custo mínimo para começar a brincar com essas coisas. Cara, o custo mínimo é o seguinte. É isso daqui. Esse daqui é um radinho, até muita gente comprou aqui já. Se vocês quiserem anotar, rtl-sdr.com. Tá? Tem mais baratos, você consegue comprar na China. Se você procurar por RTL SDR, você vai achar vários. No Brasil, você compra no Mercado Livre o dongle o original de TV e tudo mais, que também funciona, você compra por volta de R$100. Esse daqui está na faixa de 300.
A vantagem desse é para micro-ondas. Se você for trabalhar abaixo de 1 GHz, cara, qualquer um deles serve muito bem e beleza. Se você for trabalhar acima de 1 GB, até 1.8, que é o limite desse daqui, aí é melhor comprar esse daqui, que esse daqui tem mais features e tudo mais. E é basicamente isso. Você liga no USB e você está com ele. Se você entrar no blog deles, ele custa, se não me engano, $25. Qual que é a vantagem de comprar no blog deles? Bom, eles são chineses, ó, né? Então tem bastante coisa lá. E eles têm kit de antena, então eles têm antena telescópica, e eles têm adaptador. Então, por exemplo, esse aqui tem um conector SMA, que ele parece de Wi-Fi, tá? Mas ele, na verdade, tem o pino do meio invertido. Tá? O do Wi-Fi na verdade, é o diferente, é o RP-SMA. Esse aqui é o SMA, que é o mais comum. Ou não o mais comum, né? Porque o Wi-Fi é mais comum. Mas eles têm adaptadores para outros conectores. Por exemplo, para o conector BNC, que é às vezes usado em alguns dispositivos de rádio, ou conector F, que é o conector que tem na net e tudo mais. E também custa $10 os kits. Então, acho que por volta de, sei lá, $50, $60 você consegue se divertir bastante. Eu vi que você frisou bastante vezes até a parte do processamento, que pega lá um core lá e explode lá. Por que não tentar usar, por exemplo, sei lá, um CUDA, GPU, qualquer coisa assim, para tentar fazer isso daí? Isso é uma boa pergunta, na verdade. Por lá, natureza vetorial, processamento de digitais de sinais se dão muito, mas muito bem na GPU. E, assim, eu só estou começando na CPU porque é mais cross-platform do que uma GPU. Tá? Então, se eu usar um CUDA, eu vou rodar na NVIDIA. Se eu rodar um OpenCL, eu até rodo em alguns. Mas como a ideia principal era eu poder rodar isso daqui em single board computer, a maior parte delas, a GPU tem suas limitações. Tipo, você pega um Raspberry Pi, ele não tem suporte ao OpenCL. Você vai precisar programar alguma coisa, fazendo um GPGPU lá, jogando num shader, ou coisa do tipo. Então, o foco foi primeiro o CPU, então prova de conceito, funciona muito bem na CPU, e aí a gente vai pulando, tipo, vamos tentar o OpenCL. O OpenCL é genérico, funciona tanto CPU quanto GPU, e funciona em GPU NVIDIA, funciona em GPU AMD, funciona em algumas single board computers. Então, a ideia é que o OpenCL vem depois, entendeu? Então, de fato, realmente, o GPU funciona muito melhor. Um exemplo disso é o FFT. Tá? Tem um plugin para o GNU Radio, chama Phosphor. Que é o seguinte, o FFT do GNU Radio, por padrão, ele é CPU. Você consegue colocar 4.096 bits, ou seja, 4.096 pontos de frequência, e fazer isso em 30 frames. E ele usa uma quantidade considerável de CPU. E ele tem que fazer em 30 frames. O Phosphor faz em 240 frames na minha GPU 4,5 milhões de pontos. Então, ele faz rápido o suficiente para eu conseguir ver o frame do Wi-Fi na waterfall passando. Sendo que o do GNU Radio, o frame do Wi-Fi nem aparece no FFT, porque ela pode cair entre intervalo de 2 frames. Entendeu? Então, o GPU realmente é muito mais eficiente para fazer esse tipo de coisa. E você tem também a parte de FPGA, que aí você vai para um outro nível de otimização, que tem hoje. Você tem a Ultra 96 da 96 Boards, tem FPGA, então também dá para fazer uma aceleração ainda muito mais, com um consumo muito menor de energia. Mas o plano é terminar, deixar tudo funcionando no CPU, e aí a gente vai atacando os blocos que são menos performáticos e migrando eles para a GPU. Você comentou ali a parte de detecção de signal jamming, eu estava pensando na questão de segurança, né, ofensiva, defensiva, no caso. Se eu tenho uma infraestrutura que depende do sinal RF, missão crítica, então eu posso colocar o SegDCP para monitorar, no caso de evento de jamming intencional, provavelmente, disparar alertas, ações, enfim, nesse sentido. Sim, exatamente. Às vezes você pode até trigar um processo para mudar uma frequência. Porque às vezes o seu hardware, que depende de RF, consegue trocar de frequência. Um exemplo disso é o Wi-Fi. Você tem 14 canais. Em geral, o Wi-Fi troca de canal sozinho, só que eu, particularmente, nunca vi a troca automática de canal funcionar. Geralmente, você abre o analisador de espectro, estão todos no mesmo canal. Eu não sei, sei lá quem fez esse algoritmo, porque nunca funciona. Mas você pode colocar um detector de jammer e falar, cara, se isso daqui subir acima de tanto, meu sinal não está fazendo isso. Tem alguém tentando fazer um jamming, ou no meu GPS, ou no meu Wi-Fi, coisa do tipo. Alguns casos você pode virar e falar, cara, então deixa um sistema automático que vai um scriptzinho lá e troca a frequência de todos os devices. Isso funciona. Ou, por exemplo, te mandar um e-mail e falar,
cara, seu Wi-Fi não está funcionando, mas não é porque tem muita gente conectada, é sim porque alguém está rodando um jammer ali do lado e isso daqui está prejudicando. Tá? Isso é bem tranquilo de fazer com o SegDSP, inclusive com o que tem hoje, porque você pode usar a função de squelch on e squelch off e determinar, tipo, o meu sinal nunca passa disso.